1 Reis, no capítulo 11. E o versículo é do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, além da filha de Faraó, deixa eu te falar primeiro outra coisa, antes de ler o texto. Esse texto aqui, nessa semana, um irmão mandou mensagem para mim, falou assim: pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse texto aqui, né? Que o senhor ensinasse algo sobre esse texto. Eu nunca vi nenhuma pregação sobre isso. Diz que procurou em vários lugares, no YouTube, nunca viu uma pregação sobre esse trecho da Bíblia. E confesso para você também que eu nunca vi nenhuma pregação sobre esse texto. E eu pensei, em vez de dar uma resposta para ele, eu vou estudar esse texto e vou pregar sobre ele, né? Eu não sabia onde ia dar esse texto, porque quando a gente começa a fazer uma pregação e a gente escolhe um texto da Bíblia, muitas vezes a gente não sabe onde vai dar aquilo ali, tá certo? A gente não sabe o que Deus vai falar com a gente através daquilo. Então a gente vai estudando, e a gente vai escrevendo, e a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo os tópicos. E é por isso então que eu vou pregar essa palavra hoje. Tá? Por isso que eu vou pregar essa palavra hoje. E creio que é muito importante para a gente aqui. Bom, vamos lá ler então? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Deus tinha falado para os filhos de Israel, para eles não se envolverem com esse tipo de mulher. Deus tinha falado para eles. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão se apaixonou por elas, e foi que Salomão era muito rico, se tornou um homem muito rico, que Deus deu riqueza para ele. Salomão se tornou um homem muito... tudo que tinha de grande era com Salomão, né? Salomão fazia grandes templos, Salomão fazia a grande sabedoria, o cara mais sábio do mundo era ele na época, não tinha outro. Pessoas do mundo inteiro vinham ter com ele, né? Pessoas do mundo inteiro vinham ter com ele. A rainha de Sabá, que era tão reconhecida mundialmente, veio conversar com Salomão, né? Então as pessoas, ele era muito requisitado. E Salomão, ele tinha 700 mulheres, olha só, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. E olha que interessante, sendo já velho, ele já era velho, quer dizer, ele já tinha idade, já tinha passado por tanta experiência. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. O coração dele estava dividido agora. O coração dele não era mais só do Senhor, Deus, Jeová, Javé. Não era mais só de Deus. Ele tinha um pedacinho para Deus, ele tinha um pedacinho para outros deuses, ele tinha um pedacinho para as mulheres,
Olha só, o coração dele não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi era pecador, Davi pecou contra o Senhor. Mas a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O coração dele era inteiro para Deus. Salomão seguiu a Astarote, olha o nome da deusa aí, ó, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Ele fez o que era o quê, irmãos? Mal. Ele fez o que não agradava a Deus. Ele fez o que não agradava a Deus. Nesse tempo, edificou um santuário. Salomão edificou um santuário aqui, ó, a Quemos, outro deus. A abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque. Sabe o que o deus Moloque pedia? Deus Moloque pedia os filhos das pessoas. As pessoas pegavam, é por isso que vem essa palavra Moleque, né? Moleque era o sacrifício que era feito por Deus Moloque. E eles pegavam então crianças e eles levavam para o deus Moloque e eles matavam as crianças e derramavam seu sangue. Crianças assim, pequenas, como a Isabela ali no fundo, né? Como o Joshua ali. Imagina só, irmãos. Eles pegavam essas crianças e eles ofereciam. E Salomão estava no meio desse povo. Salomão. Quando a gente ouve falar de Salomão, a gente só ouve falar da sabedoria dele, né? Mas Deus não deixa só escrito sobre a sabedoria de Salomão. Deus também deixa escritos os pecados de Salomão, para que a gente não caia nos mesmos pecados que Salomão caiu. Ele levantou então o santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte do outeiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Deus se indignou contra Salomão, pois desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Eu sempre falo para os irmãos que eu ouvi nitidamente a voz de Deus uma vez, que eu pensei até que eu estava ficando doido. Uma vez só eu ouvi a voz do Senhor audivelmente, como estou falando aqui com vocês. O Salomão, ele 2 vezes Deus apareceu para ele. Isso não é brincadeira. 2 vezes Deus aparecer para um homem. Quantas vezes Deus apareceu para você? Mas para o Salomão apareceu 2 vezes. E acerca disso, lhe tinha ordenado. O que ele tinha ordenado? Que não casasse com mulheres assim. Que não servisse outros deuses, né? Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Ele não guardou a ordem de Deus. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Deus falou: eu vou tirar esse reino de você e vou dar ao teu servo. Contudo, não o farei nos seus dias. Deus falou: eu vou esperar você morrer.
eu não vou dar nos seus dias. Por amor de Davi, o teu pai. Por causa do teu pai eu vou fazer isso, Salomão. Não é por causa de você, não. Porque se fosse por causa de você, eu tirava agora. Mas porque eu tenho uma aliança com o teu pai, então vou deixar. Eu vou deixar você ainda aí. Todavia não tirarei o reino todo. Eu também não vou tirar o reino todo. Eu darei uma tribo ao teu filho. Por amor de Davi. Não é nem por causa do teu filho, nem por causa de você. Mas por amor a Davi, meu servo. E por amor da cidade de Jerusalém, a quem eu escolhi. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos trazer nessa noite revelação e sabedoria. Que o Senhor possa ler através da tua palavra o nosso coração nessa noite. Tua palavra diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, aprendendo a contar os nossos dias, aprendendo a viver cada minuto da nossa vida. Não andando conforme a nossa vontade, mas andando conforme a tua vontade. Não fazendo como Salomão fez, mas fazendo como Davi fez. É isso que nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor traga a revelação, tira nessa noite, tira as vendas dos olhos. Pessoas que às vezes não estão enxergando, Pai. Pessoas que não estão enxergando o mundo espiritual, não estão vendo. Estão pensando que está tudo bem, mas não está. Senhor, que o Senhor tire a venda. E que cada um aqui, Senhor, inclusive eu, possa ser lido pelo Senhor. É o que eu te peço agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, a história de Salomão, quando a gente pensa em Salomão, Salomão é grandioso. É como muitas vezes as pessoas falam assim: eu queria ter a sabedoria do Salomão. Talvez você até pediu a sabedoria do Salomão. E Salomão tinha muita sabedoria. Mas eu acho que o Salomão tinha muita sabedoria de enciclopédia, de conhecimentos, de terras, sobre o mar, sobre as estrelas. Mas parece que faltou mais revelação dele da parte de Deus. E a história de Salomão, ela revela que a maturidade espiritual, quando eu falo maturidade espiritual, eu estou falando da gente ser mais velho de igreja. Ela não é um estado de imunidade. Ter dons, porque o dom da sabedoria que Salomão tinha vindo de Deus. Ele pediu para Deus e Deus deu dom para ele. E essa sabedoria não levou ele muito longe na vida com Deus. Então a sabedoria, muitas vezes, ou os dons espirituais, eles não são também uma imunidade para a gente. Às vezes a gente pensa que a gente nunca vai cair. A gente pensa, não, eu estou na igreja, estou firme, e olha, dessa vez eu vou pegar firme, vou em frente, nunca vou sair da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que o declínio desse homem chamado Salomão, desse homem sábio, que a gente não entende. Quando o irmão perguntou para mim assim: pastor, fala sobre esse texto. Eu já logo, quando eu li, eu falei assim: esse irmão pensou o seguinte: como que pode um cara tão sábio como esse fazer uma besteira tão grande dessa? Como que uma pessoa tão sábia pode deixar com que isso aconteça na vida dele, dele ficar afastado de Deus?
De Deus não falar mais, não vai mais falar com ele. O Deus tinha aparecido 2 vezes para ele, mas agora não vai mais aparecer. Essa sabedoria, esses dons, essa maturidade, porque ele já era velho, né? Ela serve para nós como um espelho para a nossa geração. Que muitas vezes confunde a informação com a profundidade da intimidade. Às vezes a gente confunde a informação que a gente tem, o conhecimento que a gente tem das coisas, com a intimidade com Deus. Teve algo que acho que fez com que Salomão caísse. E que pode fazer a gente cair também. É quando a gente começa a tratar o sagrado como comum. É quando a gente fica muito familiar. Não é intimidade com Deus. É intimidade com as coisas que Deus faz. E a gente começa a enxergar, muitas vezes, essas coisas, e achar que a gente conhece Deus. E a negligência de Salomão, ela não começou no templo pagão. Mas ela começou no silêncio do coração dele. Porque ele não abriu o coração. Salomão ficou com o coração dele fechado. Durante todos aqueles anos. Ele não fez igual Davi, o seu pai. O Davi, pai dele, quando Davi se viu em situação difícil, Davi buscou Deus. Mas Salomão precisava de Deus para quê? Ele tinha tudo. Ele tinha riqueza. Ele tinha cavalos, carros, cavaleiros, exército. Ele tinha tudo. Comida em abundância. O que acontece com a familiaridade com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, é que às vezes nós começamos a achar que tudo é sagrado. E a gente começa a confundir, por exemplo, conteúdo cristão com intimidade com Deus. Então a gente pensa assim, olha, eu não escuto mais música secular, só escuto música evangélica agora. E aí a gente pensa assim, e eu não estou falando para você fazer o contrário disso, tá? Entenda bem o que eu estou falando. Eu só escuto agora música evangélica. O irmão não se contenta com a pregação que tem aqui no domingo. Uma pregação para ele é pouco, ele quer ouvir pregação todo dia. E ele pensa que ele ouve pregação todo dia, ele está assim, mó espiritualzão. Às vezes a gente só lê livro evangélico. Isso é bom. Aí tem gente que leva o livro evangélico mais a sério do que a Bíblia. Às vezes o cara escreveu um livro evangélico, mas está um monte de besteira lá. E o cara pega aquilo ali. Ele não vai estudar, ele não faz igual a igreja. Que o Paulo dá um conselho, o Paulo elogia essa igreja. Porque ela foi buscar a verdade. Porque não ficou indo na conversa. Mas eles foram estudar para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. E a gente começa a confundir tudo isso com a prática de oração. E a gente tem tempo para um monte de coisa, mas não tem tempo para oração. 10 minutos, às vezes, de oração é um suplício, às vezes, para uma pessoa. Ela não consegue orar 10 minutos. Ela não consegue se colocar diante de Deus por 10 minutos. E se ela se coloca, ela faz aquela oração. Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, sublime, santo. Toda aquela palavra que ele já sabe que a religião tem. E aí a gente usa aquele monte de palavra bonita, mas o coração está longe. A nossa oração se torna mecânica. Nós não oramos mais com o coração, mas oramos palavras, jogamos palavras.
Nós ouvimos testemunhos, às vezes tremendos, e às vezes já nem toca mais a gente. Às vezes, nós temos louvores que são tão poderosos, mas aquilo ali parece que não toca mais a gente. A gente se decepciona com os pais, a gente se decepciona com filhos, a gente se decepciona com igrejas. E às vezes o coração perde a essência de Deus. Perde aquele contato com Deus. Não adianta a gente saber as coisas, que a gente pode acumular muita informação teológica. Saber muito sobre Deus. Falar versículos assim. Já vi pastores assim falar de textos inteiros. É admirável. Salomão podia talvez falar textos inteiros. Porque ele tinha sido criado no meio do povo hebreu, povo judeu. E lá eles tinham costume, até os 12 anos, eles estudavam todinho a Torá. Eles decoravam textos inteiros. Provavelmente Salomão, ele teve esse hábito. Mas não adianta a gente conhecer a palavra e não ter intimidade com o Deus da palavra. Por isso, o que nós precisamos viver é o princípio do maná. Qual que é o princípio do maná? A vida espiritual, irmãos, não é um reservatório. Ela precisa ser renovada diariamente através da oração e da palavra. Sem isso, nosso coração, ele pode se dividir. Nosso coração pode ficar dividido entre as coisas dessa terra. Qual que era o princípio do maná? Deus falou assim, ó, quando vocês estiverem no deserto lá, eu vou mandar pão do céu. E vocês vão, todo dia vocês vão de manhã e vocês vão pegar uma porção. Mas tinha gente que ficava desconfiado. Pensava assim, bom, hoje Deus está mandando, mas e se ele não mandar amanhã? Então o que eu vou fazer? Vou pegar mais um. Vou pegar mais 2 baldes desse daqui. E aí ele ia lá, pegava e pegava mais 2. E aí quando ele levava para casa, o negócio bichava. Enchia de bicho. Engraçado que não era a quantidade que fazia aquele negócio virar bicho. O que fazia aquele negócio virar bicho era porque eles não confiavam no Senhor. Deixa eu perguntar, você confia no Senhor, Miguel? Porque senão o que você está recebendo vai virar bicho só. Nós podemos dar a palavra para vocês que... Eu posso dar a maior palavra para vocês aqui. Posso trazer a maior revelação para você que você nunca viu na sua vida. E vai virar bicho. Você não vai receber nada dela. Porque para você receber, você tem que confiar. E se você confia, você tem que andar nela, na palavra. Engraçado que na sexta-feira, Deus falava assim para eles, ó, nesse dia vocês podem colher 2 baldes aí. Porque no sábado não vai ter. Porque sábado era o dia deles ficarem com a família. Deles adorarem a Deus. Assim como é o domingo para a gente. Para eles era o sábado. Então, engraçado que lá na sexta-feira eles podiam colher 2 baldes e não bichava. Mas por que podia? Por que não bichava? Porque Deus falou, pode colher 2 baldes. Pode colher o dobro. Então esse é o princípio. Cada dia nós temos que buscar o maná que Deus tem para a gente. Você não pode pensar assim, hoje eu não preciso buscar o maná. Não, todo dia você tem que buscar o maná. Esse é o princípio do maná.
Para cada dia Deus tem uma porção para você. E você tem que viver com aquela porção que Deus te deu. Mas às vezes a gente acha que para a gente ficar forte, saudável, a gente precisa de ouvir o Papa Genovésio. Vamos lá, porque o cara vai ter a conferência, o cara ele olha assim para você assim, você cai do lado. Se ele olhar assim para você, você capota. É disso que eu preciso. Ai, eu preciso disso. Ai, eu preciso. Mas não tem fome por Deus. Deus ele não quer ficar usando gente para poder tocar a sua vida. Ele quer usar você para tocar você mesmo. Ele quer usar você para ministrar a sua vida. Você não precisa de grandes conferências, de grandes conversas. Você precisa de buscar a Deus todo dia. Com um coração puro. Com sinceridade. Não com falsidade, não com religiosidade, não só para você fazer assim, não, meu pai e minha mãe mandou eu orar, então eu vou orar. Não. Sabe uma coisa que eu admirava meu pai? Eu admirava muito a manifestação do poder de Deus. E aí eu falava para ele assim, pai, como que pode? Como que o senhor pode falar um negócio desse negócio acontecer? Como que o senhor ora para uma pessoa, a pessoa é curada? Eu falava, filho, é só você buscar Deus. Você quer ter consagração? Ele fala, quer ter consagração? Trabalha para Deus. Mas trabalha para Deus, não para você. Não para você ser grande, não para você ser alguma coisa. Trabalha para Deus. Faz a obra de Deus. E a sua vida vai se consagrar ao Senhor. Às vezes nós deixamos com que as coisas elas começam a ser tão familiares. Às vezes você que é jovenzinho, você que é adolescente, você pode ficar pensando, nós estamos no clubinho de quem? Da Mônica. Do Cebolinha. Você acha que isso aqui é zoeira. Nós estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui se reunindo aqui para nós dar risada, contar piada, não. Nós estamos aqui reunidos para algo muito sério. A Bíblia fala que o evangelho que a gente prega é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não estamos aqui com brincadeira. Não. O negócio da familiaridade é que a gente começa a achar que não tem problema. A gente faz mais ou menos igual Salomão. Não tem problema eu casar com essa mulher aqui. É estrangeira, mas Deus sabe, Ele me deu sabedoria e eu estou fazendo isso aqui para o bem da minha nação. Eu estou fazendo para nós não ter problema com o Egito, então eu vou casar com a filha do faraó. Ela é bonita, eu gosto dela. Afinal, Deus, tá bem aí. Ele quer que eu case com uma mulher bonita. E ele vai lá, casa com a filha do faraó, depois ele casa com uma amonita, depois ele casa com uma outra lá, e depois com outra, e começa a fazer aliança com um monte de gente. Sendo que Deus fala para a gente ser fiel à aliança que nós fizemos com a nossa mulher. Nós temos que ser fiel a uma só. E a mulher deve ser fiel a um homem só. E é assim que tem que funcionar. E essa é a vontade de Deus. Mas Salomão estava cheio de sabedoria. Salomão estava cheio de enciclopédia. Salomão estava se achando demais. Agora ele era o bam. Tinha fila no escritório dele. Mas não era fila de avivamentos. Era fila para ter conhecimento. Era fila para admiração dele. Salomão estava quase sendo adorado já. E deixa eu te falar, para a gente ilustrar um pouquinho sobre isso. O pecado, ele é como água, que penetra na pequena rachadura de uma rocha.
Então você tem lá uma rocha grandona, e a água ela cai ali, e ela espalha, mas tem água que entra na fresta da rocha. E aí quando vem o inverno, e aquela água está ali, quando vem o frio, porque sempre o frio vem, você não vai estar quente o tempo todo, vai ter um momento que vai vir a frieza espiritual na sua vida, e você tem que lutar contra ela. A Bíblia não fala que Deus vai te manter o tempo todo quente, fala que você tem que se manter quente. E aí, quando você está ali, aquela água entra na rocha e aí vem o frio, vem o inverno, começa a gelar. E aí, quando aquela água começa a gelar, o que acontece na sua geladeira quando começa a gelar demais? Começa a empurrar tudo para fora, não é verdade? A geladeira lá do meu pai lá, quando juntava a geladeira, não dá nem para fechar. A geladeira não fechava, a porta não vinha. Hoje a geladeira é outro nível, né? É nível Salomão, né? Naquela época lá era nível Davi ainda. Tinha que arrancar o gelo, tinha que arrancar as coisas. Agora não precisa mais. Você pode ficar gelado dentro da igreja, você pode ficar geladinho e está tudo bem. Mas aí o gelo vem, estoura, e ele estoura a rocha. Sabia disso? Ele pega aquela fendinha, um negocinho de nada, e ele começa a arrebentar. O inverno começa a arrebentar. Por isso que às vezes você encontra rochas rebentadas, sem ninguém ter mexido nela. Às vezes não foi uma mexida na terra. Às vezes foi o gelo. A água que penetrou. Então o desastre final não foi causado por uma explosão repentina lá na vida de Salomão. O desastre final na vida de Salomão começou por negligência durante anos. Foi ele deixar a água ficar lá entrando na frestinha durante anos. Pergunta para o irmão, será que tem uma fresta aí na sua vida, irmão? Está caindo água? Talvez não tenha na do irmão, mas na sua tem, não tem? Porque sempre a gente pode ter uma frestinha. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque essa negligência interior, essa coisa da gente não ter esse relacionamento com Deus, ele acaba se materializando em altares. A gente começa a deixar aquele pecadinho ali, aquela coisinha ali, e dali a pouco nós começamos a levantar altares no nosso cotidiano. E um dos altares que às vezes nós começamos a levantar é o templo digital. Templo digital, idolatria moderna. O texto aqui mostra que Salomão ele materializou o desvio dele ao construir altares e templos no horizonte de Jerusalém. Então ele levantou um altar para Deus Astarote, né, para agradar a mulher dele. Vamos levantar um altar para Deus Astarote. Eu não sei como que era, eu não estudei sobre a deusa Astarote, mas eu sei sobre algumas deusas que elas tinham, colocavam as sacerdotisas, ficavam lá para fazer sexo com os homens. Talvez, quem sabe lá a Astarote era assim, e talvez, quem sabe o Salomão não ia lá dar uma adorada. Passar lá no prostíbulo. Mas hoje a gente não passa no prostíbulo. Hoje as pessoas passam na pornografia. E são presas na pornografia. Os altares hoje, eles são sutis. Mas eles começam a competir com a visão do sagrado. As nossas telinhas, os nossos celulares, as nossas televisões, elas podem se tornar altares de entretenimento. Altares de entretenimento. Altares de entretenimento. WhatsApp.
Adolescentes fazem grupos de WhatsApp e combinam para fazer coisas escondidas dos pais. E esse grupo que vocês abriram, Satanás colocou no coração de vocês. Feche esse grupo imediatamente. E vocês sabem com quem eu estou falando. Feche imediatamente. Satanás colocou no coração de vocês essa idolatria. E vocês estão achando que vai dar em alguma coisa. Vai dar sim, vai dar ruim o negócio. Vocês estão mentindo, enganando os pais de vocês. Falando que estão vindo para a igreja e não estão nada. Falando que estão fazendo coisa da igreja e não estão fazendo nada. Isso é obra do Satanás. E essa igreja está precisando de orar mais. Porque Satanás não pode ficar no nosso meio, não. Satanás não pode ficar no nosso meio, não. Satanás tem que correr daqui. Quando entrar um endemoniado aqui, o demônio tem que sair da vida dele. E ele tem que ficar liberto. Seja da droga, seja da pornografia, seja do roubo, da bandidagem, de se meter com coisa errada. Nós estamos pensando que nós estamos brincando aqui? Não. O negócio é sério. E isso reflete a vida de Salomão. A coisa é séria. Que tal ao invés do hábito de você, primeira coisa que você faz, às vezes quando você acorda, você pega o seu altar, levanta, né? Acordou, primeiro já põe lá em cima, do ladinho assim, ó. Nem abriu os olhos. Ao invés de buscar o Senhor, a primeira coisa, ele vai adorar o celular. Ao invés de orar, ao invés de ler a palavra, a primeira coisa é adorar as informações. É querer saber as notícias. A vida dos outros é olhar no Instagram, querer saber se o cara está dando risada, se chorou, se quebrou a cara lá naquela balada que ele foi. E aí se ele quebra a cara, todo mundo dá risada da cara dele. E se ele quebra a cara, ele não coloca lá no Instagram, ele só coloca lá que está. Bando de Zé Mané. Para mim, quem faz isso é um bando de Zé Mané. É um bando. Sabe? O que vale é o que está dentro do coração, meu irmão. O que vale é o que está aqui dentro. E nós colocamos para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração está cheio dessas coisas, é esse tipo de idolatria que nós vamos tirar. E eu quero dizer para os pais aqui, por que você não cria redes de proteção dentro da sua casa? Você, pai, dá a senha do seu celular para sua esposa. Esposa, dá a senha do celular para o marido. Todo mundo tem acesso a todas as informações, a tudo que está ali dentro ali. Não entre em banheiro com o celular. Se o celular é um problema, não entra. Coloca lá. Tem uma casa de um pastor que ele resolveu pegar e tirar, né? Tem uma bandeja lá. Quando alguém entra na casa deles, a primeira coisa é celular, visita, quem for. Porque é o costume deles. Mas o povo, eles levam o celular para tudo que é lugar. Os computadores ficam escondidos. O computador tem que ficar lá no meio da sala para todo mundo ver o que está sendo visto. Se Deus, ele pedisse o relatório do tempo de tela do seu coração hoje, quanto desse tempo foi gasto construindo intimidade? E quanto tempo foi gasto consumindo informações?
Quanto tempo? Quanto tempo foi gasto para você ter intimidade em família? Para vocês conversarem? Para vocês estarem juntos? E quanto tempo foi gasto de celular? Quanto tempo você ficou ali na telinha? Talvez Salomão ele também tinha a sua devoção. Ele mantinha a estrutura do reino. Salomão orava, Salomão jejuava, Salomão fazia tudo isso. Mas ele perdeu a afeição por Deus. Porque às vezes a coisa é mecânica e a gente só ora religiosamente. Mas não basta só ler a Bíblia. A gente tem que ser lido pela palavra de Deus. Não basta a gente ser membro da igreja. É preciso a gente estar nos cultos com os irmãos. E a gente começa a negociar. Não, hoje eu não vou. Tá, hoje tem o jogo do Corinthians. Não, hoje eu não vou, que tem que passear. Ah, hoje eu não vou, que eu tenho que sair, sabe, né? Minha família, tem que dar valor à família. Irmão, mas é 2 horas só. No celular você fica 10 horas, 8 horas, 5 horas. Mas na obra do Senhor, o culto tem que ser em 2 horas. Porque senão os irmãos começam a olhar feio pro pastor. Pastor, pelo amor de Deus, né? Tá demorando essa pregação aí. Mas o celular não. Nessas coisas não. Não basta, irmão. Não basta a gente fazer parte, ter o membro da igreja, dizimar. Tem irmão que dizima e nem vem na igreja. Você acha que isso está legal? Você acha que isso é bom espiritualmente? Tudo bem, Deus vai te abençoar na área que você está sendo fiel a Ele. Mas e nas outras áreas? E na área devocional? Porque fazer o culto a Deus é um devocional. Vir no culto e fazer um culto ao Senhor aos domingos é devocional. Faz parte da disciplina espiritual. Quem acha que o culto não é importante, não entendeu o que é disciplina espiritual. E vai cair. Vai cair. Quantas vezes você faltou no culto esse ano? Faz as contas aí. O dia que eu faltei no culto aqui, eu estava lá na Bahia, no culto lá. E estava fazendo mais culto lá do que aqui. Porque lá é muito culto. Porque lá a gente faz culto em vários lugares. Então não é só o culto de domingo lá. Tem que fazer o culto lá na roça, tem que fazer o culto lá no outro povoado. Tem uma outra igrejinha porque os irmãos não conseguem vir. Então tem que ir até eles e fazer o culto lá com eles. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia fala assim: não deixeis de congregar-vos, como é o costume de alguns. Tem gente que acha que não é importante. Talvez esse foi o pensamento de Salomão. Não, hoje eu vou lá na deusa Astarote. Hoje eu não vou lá no templo do Salomão, não. Tanto que o pessoal fala o templo de Salomão. Mas não é de Salomão. Era para Deus. Mas acabou sendo de Salomão. Sabe? Às vezes a gente jejua. Mas a gente precisa de fazer jejum, sabe do quê? Da autossuficiência. Da gente achar que a gente é muito forte. Faz jejum desse daí para você ver o que acontece. Faz jejum, não só de comida, mas da soberba, que te afasta da dependência de Deus. Faz jejum disso. Quando o coração, presta atenção nisso, quando o coração ele se torna autossuficiente, a gente perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus apareceu 2 vezes para Salomão, falou 2 vezes fortemente com ele. Mas agora Deus não fala mais. Ele perdeu. A bênção que ele tinha, ele perdeu. Ele perdeu a sensibilidade para ele ouvir. E quando a gente perde a sensibilidade de ouvir Deus, a gente também perde a sensibilidade de ouvir quem ama a gente.
Se você está perdendo a sensibilidade de ouvir a tua esposa, se você está perdendo a sensibilidade de ouvir o teu esposo, se você está perdendo a sensibilidade de ouvir o teu filho, porque eu vou te falar, vou te mostrar um filho aqui que, cara joia, tinha unção de Deus para poder falar na vida do pai. Se a gente perde essa sensibilidade por causa dos altares que a gente levantou, você vai levantando altar. Um altarzinho aqui, outro ali, outro lá. E dali a pouco, o Salomão, quando ele chegava e ele olhava, cadê o templo de Salomão? Cadê o templo de Jerusalém? Não dava mais para ver. Era tanto templo, era tanto altar, tanta coisa, tantas adorações diferentes, que não dava mais. E aí, quando chega nesse ponto, o julgamento de Deus vem. Deixa eu te falar uma coisa, uma hora o julgamento de Deus vem, irmão. Deus, a gente sabe que Deus é bom. Mas uma hora, a justiça de Deus, ela corta. Então vem o julgamento e a falta, às vezes, de prestação de contas. Deus, então, se indigna com Salomão, porque ele se desviou das revelações diretas que Deus havia dado para ele. E o seu maior problema foi o seu isolamento. Porque todo mundo queria ouvir o Salomão, mas Salomão não ouvia ninguém. Salomão era o sábio. Quem que vai falar com o sábio? Ele é o todo sábio. Sabichão. Ele sabe de tudo. O que eu vou falar com ele? Se eu for lá falar com ele lá, é capaz dele pegar e me dar um sermão. Porque, né? Mas não era. O Salomão tinha que procurar a gente. Porque o pai dele procurava. Salomão já era velho. E às vezes ele pensou assim, bom, agora eu já estou velho, né? Já estou velho agora, eu estou bem instalado. Nunca que eu vou me separar de Deus. Mas a Bíblia fala para a gente vigiar. Fala para o velho vigiar, para o novo vigiar. Porque ninguém é suficiente para poder deixar de vigiar. Maturidade, dons espirituais. Às vezes você pensa, eu tenho dons espirituais. Salomão também tinha. Maturidade, Salomão também tinha. Mas isso não deixou dele tomar uma queda. E quanto maior você é, maior é sua queda. E ele caiu por quê? Porque ele não tinha gente para falar na vida dele. Faltava, sabe o quê? Um Natã. Quem foi Natã? Natã foi filho de Davi, mas ele era um profeta de Deus. Era um moço que servia a Deus. Eu fico até imaginando, né? O dia que talvez Natã falou assim, pai, olha pai, eu não quero ser rei não. Eu quero ser, não quero ser um príncipe, eu quero ser um profeta. E talvez, só estou supondo aqui, o Davi pegou e falou, olha, deixa eu te levar e te apresentar lá para os profetas, para os sacerdotes. Porque se você sente esse chamado, filho, é nessa que você vai. Porque é assim que faz um pai maduro, né? Ele não quer que o filho dele seja como ele. Ele quer que o filho dele seja como Deus quer que ele seja. Então a gente não sonha para os filhos. A gente entrega os filhos na mão de Deus e sonha os sonhos de Deus na vida dos nossos filhos. Essa é a verdade. E Salomão, ele tinha sabedoria, mas faltou para ele um amigo, um profeta, que falasse para ele a verdade, igual Natã foi para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou. Davi, ele um dia viu uma mulher bonita, ele em vez de ir para a guerra, porque o lugar do rei era na guerra, mas o rei estava cansado,
Ah, vou tirar uns dias de folga. Talvez até os irmãos lá, né, do exército, lá o Joabe. Ô, Davi, você está cansado, já está meio velho. Davi, vai lá descansar. E ele ficou em casa. Deixa que a gente guerreia. Ele sai para fora e ele vê uma mulher tomando banho. Batseba, nome da mulher. Batseba. Parece com um negócio de sebo, né? E aí, ele olha e ele tinha esposa. Mas ele fala que ela ali é bonita. Tá mais bonita que a minha. Não tá mais bonita porque o Davi não cuidou da mulher dele. Né? Por isso você tem que cuidar da sua mulher. Amém? Fala pro irmão, irmãozão, cuide da sua mulher. E o Davi pega, vê e fala, traz ela aqui para mim. Trouxe a mulher para ele e ele se deitou com a mulher. E a mulher ficou grávida. Passou um tempo, a mulher falou, mandou mensagem para Davi e falou, Davi, eu estou grávida. E é de você. Aí o Davi começou a pensar, mas eu sou o rei, não posso deixar essas coisas acontecer. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo me respeita. Se ficar sabendo, aí vai ficar feia. Não posso deixar isso acontecer. Traz o marido dela aí da guerra. Manda o marido dela ficar de folga hoje. Oh, e aí, como que foi a guerra lá? Tá bem? Tá, tudo bem, tá indo em paz. Nós estamos ganhando a guerra. Então, beleza, olha. Filho, eu mandei você vir para cá, né? Aquele cara legal, né? Davi era aquele cara legal, vem para cá, vai dormir com a sua mulher hoje. Ele falou, o quê? Eu vou dormir com a minha mulher, na minha cama quentinha, enquanto meus irmãos estão lá na batalha? Eita, nós. Só faltou ele falar para Davi, ô Davi, cria vergonha na cara, era para você estar lá também. Mas o Davi não teve gente para falar isso para ele, porque esse daí falou sem saber o que estava falando. Ele é o tipo de profeta assim. Não é o profeta que sabe do problema, é aquele que dá uma palavra de ciência. Ele fala uma coisa que ele não sabe o que ele está falando, e o outro fala, meu Deus, como que esse cara sabe do que ele está falando aqui? Está sabendo o meu problema. É. E aí, o Davi pega, o moço não quer dormir com a mulher, dormiu na praça. Ele escreve uma carta e dá para esse soldado e fala, vai e entrega para o general. Carta selada, ninguém podia ver o que estava dentro. Entregou para o general. Na carta estava escrito assim, Joabe, coloca esse soldado na frente da guerra. Lá no primeiro batalhão, bem na frente, ser o primeiro. Quero que ele seja o primeiro. Porque Davi queria matar aquele homem. Só que ele não queria matar com a mão dele. Ele queria que outras pessoas matassem ele. Talvez tem gente que hoje está querendo me matar. Ah, não aguento mais ouvir esse pastor. Olha o que ele fez comigo. Aí você fica orando e falou, Senhor, põe alguém para matar esse homem. Irmão, pode orar à vontade, fique em paz. Eu só vou quando chegar a minha hora. Não adianta macumba gospel. Macumba gospel para mim não pega. E nem outra macumba. Nem outra. Né? Não pega. Pode os caras cansar de fazer trabalho, pode matar milhões de frango, comer um monte de farinha, eles vão ficar gordos de tanto comer farinha. E eu vou continuar aqui, fazendo a obra do Senhor. E aí, o Davi, nessa situação, ele pega, o moço morre. Aí o que ele faz? Ele pega e assume. Ó, gente, o marido dela morreu, ela está grávida, vou trazer ela para minha casa, porque eu sou um cara muito bom, sou um cara muito legal.
Vamos trazer, ela vem para casa. O filho nasce, mas morre. O Davi jejua, mas não tem jeito, ele morre assim mesmo. E aí se passa 2 anos. E ninguém está sabendo de nada. Mas o Natan está sabendo. Deus fala com ele. Eu não sei como que Deus falou com o Natan, porque a Bíblia não fala como que falou. Talvez o Natan ficou sabendo de alguma coisa. Mas o Natan sabia que era errado. E ele sabia que o pai dele estava em pecado. E ele foi lá e falou: ô rei, tem uma coisa para te falar. Tem uma história para te contar. Ele conta uma história. Tinha um homem, um viajante, e ele foi até a casa de um homem muito rico. Esse homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas. E esse viajante estava com fome, ele pensou: vou matar uma ovelha para dar para esse viajante. Mas ele falou: não vou matar das minhas. Ele tinha lá um servo dele lá, que tinha uma ovelha só. E o Natan falou assim, que ele pegava a ovelha, ele abraçava a ovelha, ele se deitava com a ovelha, ele gostava muito daquela ovelha. E aí, foi lá, o ricão pegou a ovelha do outro, matou, o outro ficou sem ovelha. E ele deu para o viajante. Quando Davi falou isso, Davi era da justiça. Davi era justiceiro e falou: meu, o negócio é o seguinte. Me fala quem que é esse homem aí. Me fala quem que é, porque se for do meu reino aqui, esse cara vai entrar numa agora. Agora eu vou passar o facão nele. Traz ele para cá. Aí o Natan falou assim: esse homem é você. Esse homem é você. Aí o Davi, naquela hora, o Davi lembrou. Meu Deus. Ele tinha já esquecido do que ele tinha feito. Por quê? Porque foi água que veio, né? E ele foi deixando, e veio a frieza, e foi rebentando e abrindo aquela brecha, e foi entrando na vida dele. A brecha vai abrindo e vai entrando. E vem o gelo de novo e rebenta mais, rebenta mais. E aquele dia o Davi estava todo arrebentado, ele não tinha mais nada de Deus. E aí quando ele ouve aquela palavra, aquele sermão, aquela pregação sobre o peso da negligência, que é o que nós estamos pregando hoje, o peso da negligência, o peso da gente não ligar porque a gente está fazendo. A gente achar que não tem problema usar roupinha, mostrando a barriguinha, usar shortinho, né? A gente achar que não tem problema. Não tem problema. Mas para Deus tem problema, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. Por isso que você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo, porque a Bíblia fala que aquele que destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Então você tem que tomar cuidado com o que você faz com o templo. Fala assim: o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu preciso tomar cuidado com o que eu faço com o templo do Espírito Santo. E Natan falou isso para Davi. Davi então caiu na real. E a Bíblia fala que o Davi subiu nos muros de Jerusalém e ele começou a gritar e confessar o pecado dele. Agora não só Natan estava sabendo, mas a cidade inteira de Jerusalém estava sabendo. Porque a gente tem que confessar o nosso pecado, não o pecado dos outros. Você não vai mudar vendo o defeito dos outros. Você vai mudar enxergando você no espelho. Não é assim que a gente faz? Você vê o cabelo não está muito bom. Eu vejo os irmãos assim, ó. Tirando uma espinhazinha, né? Cutucando o nariz para tirar a sujeira. Está limpando o templo. Preocupado. Mas e o interno?
e o coração. Porque é o coração que não pode estar dividido. Porque se você tiver sem uma mão e o coração não estiver dividido, você entra no reino. Se você não tiver duas pernas, você entra no reino. E lá no reino você vai ter duas pernas. E lá no reino você vai ter duas mãos. Lá no reino não vai ter aleijado. Lá no reino você vai estar completo. Do jeitinho que Deus quer que você seja. Mas precisa de ver o coração. E o antídoto para a gente não cair na armadilha que o Salomão caiu, se chama humildade. Sabe, a prevenção disso está na honestidade. Nós precisamos ser honestos. Na prática espiritual. É estar no culto de verdade. É orar de verdade. É jejuar para adorar a Deus. Não é para ficar conseguindo alguma coisa. Nós precisamos de Deus. Sabe, a queda desse sábio nos ensina que o segredo da perseverança, ela está na vida diária. Ela está em você colher maná todo dia. Colhe o maná que Deus tem para você. Todo dia, vai para Deus. Antes de você olhar para a telinha, vai para Deus. Antes de qualquer coisa, vai para Deus. E tenha uma intimidade com Deus. Você precisa disso. Muita coisa vai acontecer na sua vida para você não ter isso. Mas você precisa de vencer essas batalhas. Outra questão é, será que existe um Natan na sua vida? Será que existe um Natan na sua vida que tem permissão sua para poder falar a verdade para você? Ou você acha, eu não preciso disso aí não. Eu não preciso de um Natan para poder falar a verdade para mim. Você não precisa, talvez você esteja no mesmo caminho de Salomão. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que por um instante, você se colocasse como Salomão em Jerusalém. E quando Salomão olhava, e ele procurava o templo do Senhor, ele começou a ver um monte de templo. Ele começou a ver um monte de altar. Será que você consegue ver algum altar sendo erguido na sua vida? Será que existe algum altar sendo erguido na sua vida? Talvez você ache que você participa da célula e você está muito bem com Deus. Mas existem altares que precisam de ser derrubados. Então hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é você perceber, tem algum altar na sua vida? E talvez você conhece muito de Deus, mas você tem falado pouco com Ele. Se você tem falado pouco com Deus, hoje é a sua noite. Hoje é o tempo que Deus escolheu para você. Hoje Deus quer mudar a sua vida. Hoje Deus quer transformar o seu coração. Dá uma olhada, vê se não tem algum templo, algum altar para ser derrubado. A prevenção contra a queda não é o quanto você sabe, mas a sua honestidade. A honestidade que você se apresenta diante de Deus. Então eu queria que você se apresentasse diante de Deus hoje com honestidade. Não basta você consumir produtos gospel. Não basta você ouvir música cristã. Não basta você fazer orações religiosas. Deus quer intimidade com você. Vai para Ele e fala o que está dentro de você. Fala o que está dentro de você. Fala aquilo que está atrapalhando a sua vida. Fala aquilo que está impedindo você de avançar. Sabe, deixa que a palavra de Deus leia o seu coração.
Se hoje você ouviu a palavra de Deus e ela leu o seu coração e você falou, poxa vida, o pastor acertou em cheio, não foi eu, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está fazendo isso com você. É ela que leu o seu coração e agora você precisa de tomar uma atitude. Uma atitude de todo dia você colher o seu maná espiritual. Sabe, se você não colheu hoje, você está tentando viver das coisas do passado. E aquilo lá já bichou, aquilo lá já era. Nós não temos que viver do passado. Nós não temos que viver da igreja antiga. Ah, mas a igreja era assim, a igreja era assado. A igreja hoje, Deus quer você hoje. Deus quer que você viva hoje. Hoje Deus quer te abençoar. Então fala para Deus. Fala para o Senhor. Se você sente que o seu coração está dividido, a solução é a humildade. Se você está tentando caminhar sozinho sem o Natan para te confrontar, sem o Natan para me confrontar, nós estamos correndo o risco de negligenciar a nossa comunhão com Deus. Por isso eu gostaria de convidar todos aqueles que reconhecem que em algum momento está negligenciando, que está pesando nos seus ombros a soberba. Sabe, você precisa de entregar para Deus. Queria convidar você, se você sente no seu coração, de se ajoelhar onde você está. Se você quiser vir aqui na frente enquanto a música está tocando. Sabe, se você quer sair do seu lugar, ajoelhar em algum canto, ou ficar de pé encostado na parede orando, mas agora é tempo de oração. É tempo de oração agora. É tempo de você buscar o Senhor. É tempo de você falar com Ele. Fala com Ele agora. Todos nós precisamos. Hoje de manhã, enquanto eu pregava, eu também me ajoelhei aqui na frente. Eu também chorei na presença de Deus. Porque às vezes as coisas ficam muito familiares e a gente começa a tratar o sagrado como comum, mas não é. Aquilo que é consagrado pelo Senhor é importante. Por isso, nessa noite, abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus. Deus tem tanta coisa para fazer com você. Tem jovens aqui que Deus tem planos tão maravilhosos na sua vida. Mas você está perdendo. Você está se afundando. Os meus olhos viram. Deus quer usar você para ajudar tantas pessoas. Você tem um grande chamado. Um trabalho tão grande Deus tem para você. Mas você está se afundando. Porque você está tratando aquilo que é sagrado como comum. Porque você está levantando altares. Derruba os altares hoje. Qual que é o altar que você precisa derrubar? Fala para Deus.